dando continuidade à nossa disciplina de tecnologia educacional. A gente começa agora o módulo 8, que trata de educação à distância. Os objetivos desse módulo são compreender que os espaços educacionais estão se modificando, identificar aí alguns aspectos positivos e negativos do ensino à distância e conhecer alguns fundamentos dessa educação à distância. Então, os nossos conteúdos são educação à distância, o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, professor conteudista, quem é o professor tutor, o designer instrucional e a questão da interatividade. Então, recordando um pouquinho do que a gente estudou até agora na disciplina, a gente viu no módulo 1 que educação não se faz apenas na escola, então a gente aprende em diferentes espaços e de diferentes formas. A gente viu também que os meios de comunicação funcionam como extensões do corpo humano, possibilitando aí que se amplie a capacidade de comunicação do ser humano. E vimos que os meios de comunicação também educam. No módulo 5, a gente viu que as tecnologias estão cada vez mais presentes nas ações educativas. Então, a gente viu que elas estão invadindo assim, o espaço da educação, então a gente não pode ignorar aí o uso das tecnologias. No módulo 3, a gente viu que o cyberespaço está se modificando e as relações humanas também estão se modificando, alterando o ambiente educacional. E aí, por conta de todas essas coisas que a gente veio estudando, que cabe esse módulo, esse último módulo sobre o ensino à distância. Então, já lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a nossa legislação já dizia que o ensino fundamental ele será feito presencialmente, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem. Então, já se previa em 96 que fosse possível aí a implantação do ensino à distância. Estava também no artigo 62 dizendo que poderão ser utilizados recursos de tecnologia de educação à distância para capacitar profissionais do magistério. No artigo 80 tem lá que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, é colocado lá desde 1996 que essa é uma modalidade de educação que tem como crescer e que tem também como receber investimento tanto do poder público como das empresas, porque é um novo tipo de educação promissor. Então, é importante a gente saber que a educação à distância ela possui uma estrutura, embora não ocorra no espaço escolar. Então, a gente está acostumado a imaginar que a educação é aquela que a gente faz com uma sala de aula, os alunos sentados, o professor ministrando a aula, mas essa é uma educação que pensa, olha, tem sim uma estrutura, né, professor, tem conteúdo, tem alunos, mas não necessariamente nesse espaço tradicional que a gente está conhecendo como sala de aula. Então, na educação à distância, o que acontece é que existe uma separação espacial e temporal entre professor e aluno. Então, não é necessário que o professor e o aluno estejam no mesmo espaço ou ao mesmo tempo falando, tratando sobre esse conteúdo. Justamente por isso o nome à distância, né? Utiliza-se então de meios e recursos tecnológicos, como os processos de comunicação. Então, não tendo as pessoas ao mesmo tempo e no mesmo local, é preciso que se utilize de alguns recursos para possibilitar essa comunicação, essa transmissão do saber e construção de novos conhecimentos. A educação à distância, então, vai fazer uso desses recursos tecnológicos. É um tipo de educação que exige uma autoaprendizagem, né, individual ou às vezes coletiva, então exige do aluno uma postura um pouco diferente daquela que de só receber os conteúdos, mas exige dele também uma proatividade de ir atrás, de pesquisar, de estudar. Tem algumas formas de tutoriais, assim, de acompanhamento do aluno. Então, existe a figura do tutor, que é aquele que acompanha aí a aprendizagem dos alunos. Então, mesmo sendo uma atividade à distância, sempre existe alguém muito por perto daquilo que está sendo produzido, daquilo que está sendo estudado, né? Então, cria-se vários mecanismos de comunicação, que a gente vai conhecer alguns, e vocês que já estão fazendo educação à distância já conhecem alguns, né? Mas é preciso entender que a educação à distância, ela também é uma proposta de fazer com que a educação chegue aí para a maior parte da população. Então, ela permite que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento,
acesso à formação e à qualificação profissional. É um recurso a mais aí da educação para a formação das pessoas. Tem algumas características, né, que eu não falei no slide anterior, mas que a gente pode entender aí como características da educação à distância. A primeira é a flexibilização do tempo, então eu não preciso estar num tempo definido dentro da sala de aula para ter as aulas, eu consigo fazer isso em qualquer tempo. Então, uma pessoa que diz que não tem muito tempo para estudar, na educação à distância ela pode encontrar esse tempo, da meia-noite às 6, num horário que você não está utilizando para o trabalho, porque ela possibilita isso. Ela possibilita também que seja feito em diferentes espaços, então eu não preciso me locomover para receber essa educação, eu posso fazer isso da minha casa, da casa de um vizinho, na casa de um parente, então ela permite essa mobilização. É uma educação feita então com menor custo, então você pode atingir mais pessoas com um custo um pouquinho menor. E facilita também essa questão, no transporte você também economiza, né? Você economiza a infraestrutura do lugar, a locação de um espaço, alguma coisa assim. Então ela permite a comunicação de pessoas de diferentes lugares, então você pode estudar com pessoas de outro estado, ou pessoas de outro país, estando no mesmo ambiente virtual de aprendizagem, então isso enriquece um pouquinho aí os conteúdos da educação. Porém, ela exige aí a organização do aluno, né, uma autoaprendizagem. O aluno que está acostumado a ir e só receber informações, na educação à distância ele fica um pouco comprometido, porque é um tipo de educação que exige da pessoa mais pesquisa, um maior envolvimento e também uma organização dos seus estudos. Mas ela permite aí a utilização de diferentes recursos multimídias. Vocês estão vendo na disciplina online que é possível, na educação à distância, fazer uso de vídeos, de imagens, de textos, de músicas. Então, ela permite que outros recursos sejam incorporados aí na educação. Então, para a gente entender como é que isso chega até o que a gente tem hoje, a educação à distância ela não começou a ser desenvolvida pelo computador e a internet, então não necessariamente ela precisa ser desenvolvida assim, né? Outros meios de comunicação já foram utilizados para realizar esse tipo de educação, que no começo tinha a intenção de incluir aqueles que estavam fora dos estudos e aqueles que não tiveram acesso aos estudos em idade escolar. Então, o Instituto Universal Brasileiro é um primeiro exemplo aí de educação à distância. Eram apostilas enviadas via correio, então o meio de comunicação utilizado era o correio, e as pessoas podiam estudar da sua casa. Então elas recebiam o material, estudavam, enviavam as avaliações, as atividades também por meio do correio. O Telecurso 2000, que é uma iniciativa um pouquinho mais recente, mas que muitos conhecem, é um tipo de educação à distância, só que veiculada pela televisão, tanto a televisão paga como a televisão aberta, né, os canais abertos de televisão. Então, se veiculava os conteúdos por meio dos recursos de vídeo, televisão e vídeo. Como a gente viu no módulo 5, a utilização dos recursos de multimídia não garantem que essa educação seja mais moderna ou mais eficaz. Então, já teve algumas experiências de educação à distância e hoje a educação à distância basicamente está sendo utilizada por meio do computador e da internet. Utilizar o computador e a internet não fazem com que a educação à distância fique melhor do que a que era praticada nessas outras experiências que a gente viu, né? É preciso lembrar que toda educação tem uma intencionalidade, então existem vários modelos de educação à distância, né? Existem aquelas instituições que incorporam a educação à distância, por exemplo, para aumentar os lucros da empresa, diminuir os gastos, por exemplo. Outros cursos à distância, eles podem ser organizados visando a melhor aprendizagem dos alunos, então uma aprendizagem mais interativa que possibilite aí maior comunicação dos alunos com o professor. Existem aqueles modelos de educação à distância que não estão preocupados só com o conteúdo e não tanto com a interação que os sujeitos possam ter dentro do ambiente. Então a gente vai ver que cada educação tem sua intencionalidade, então existem, portanto, vários modelos de educação, não só na escolar, que a gente está acostumado a ver, mas também dentro da educação à distância.
Bom, quem é quem na educação à distância? Então, existe o professor conteudista, que é aquele que produz o material, né, de determinado curso. Então, ele programa lá os conteúdos que vão ser estudados naquela disciplina ou naquele curso. E aí existe o design instrucional, que é aquele responsável por desenvolver a estrutura do curso, fazer com que as informações que o professor conteudista colocou lá como importantes para esse curso sejam agradáveis e sejam aproveitadas pelos alunos. Então, montar as atividades e organizá-las dentro do ambiente. E existe também o professor tutor, que é aquele que dá suporte aos alunos, auxiliando na compreensão do conteúdo estudado, fazendo com que ele interaja aí com o ambiente de aprendizagem, que muitas vezes avalia as atividades desenvolvidas pelos alunos, que pode responder às dúvidas que eventualmente venham aparecer. Vocês que já realizam essas atividades pelo Moodle já sabem mais ou menos como isso funciona, né? Então, vocês têm um professor tutor que está aí auxiliando no processo de aprendizagem de vocês, interagindo aí dentro do ambiente, do nosso ambiente, que no caso é o Moodle. E existe um professor conteudista, que sou eu, né, que não necessariamente sou a tutora de vocês. Bom, que esse tal de ambiente que eu estou falando tanto, né? Na educação à distância a gente costuma chamar de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, então esse é um termo bastante corrente, né? Para quem estuda aí na educação à distância. São ambientes virtuais que auxiliam o professor na elaboração e administração aí dos cursos. Existem vários ambientes, o nosso, no caso, é o Moodle, mas existem outros, como por exemplo o Teleduc, e existem ambientes que são criados por algumas empresas específicas para fins específicos aí da educação à distância corporativa ou de alguma instituição particular. É importante lembrar que a qualidade da aprendizagem ela deve ser garantida, né? Então, não importa qual ambiente que a gente utilize ou qual é o fim aí dessa educação que a gente está praticando dentro dos espaços virtuais de aprendizagem, mas é importante lembrar que para garantir que essa aprendizagem aconteça, essa relação comunicação-educação ela precisa existir, né? Então é preciso que tenha interação do aluno com o professor, dos alunos com os alunos, e aí vale um recado para vocês que estão aí aprendendo no Moodle, que os fóruns eles são importantes de serem utilizados para as dúvidas de vocês, é uma forma de vocês interagirem com o professor e também com os colegas, e é nessa interação, nessa comunicação que a educação acontece, a aprendizagem também ela fica garantida. Então é importante que os alunos participem de todo o seu processo de aprendizagem, né, e não apenas recebam as informações prontas. A educação à distância é diferente das aulas dispositivas que a gente está acostumado a receber desde pequenininhos. Ela exige que o aluno se torne um autor aí do seu processo de aprendizagem, né, e que, portanto, corra atrás das informações, acrescente informações e consiga dialogar com seus colegas. E aí é importante lembrar também que as tecnologias elas são utilizadas não só para deixar o conteúdo mais atrativo, mais interativo, mais gostoso de se observar, mas que elas precisam possibilitar aí essa participação de todos e possibilitar que uns aprendam com os outros. Então, por que a gente precisa estudar sobre educação à distância em cursos de licenciatura, por exemplo, né, que é o caso de vocês? A gente vai perceber que agora a educação à distância ela tem crescido no Brasil, nos vários níveis de ensino, principalmente no ensino superior, mas também para a formação continuada dos professores, né? Ela se trata de um tipo de educação específica, não é só uma transposição do ensino presencial que é levado para o ensino virtual. Ela precisa ter estudos próprios, né? Porque ela tem processos próprios também de desenvolvimento. E aí é importante que todo profissional de educação, de alguma forma, conheça esse tipo de educação, né? Porque um dia pode ser que atue nessa área também. Para continuar estudando sobre educação à distância, não deixa de ler os textos, os vídeos indicados e fazer as atividades desse módulo. Essas são as referências, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante dessa disciplina.